Vamos de leitura da Bíblia. Hoje vamos ler. Deixa eu virar. Opa! Uma câmera aqui que tá complicadinha a câmera. É isso. Ficou torta, né? Bora. Então, vamos ler sobre a Mateus 17, ainda sobre o Novo Testamento. Vou dar um tempo do Deuteronômio. Gente do céu. Vamos ler o Novo Testamento, o Mateus. Jesus revela sua morte e ressurreição. Eu vou orar porque eu não orei ainda. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, na vida dessa pessoa, Pai, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar, Senhor, essa leitura dessa Bíblia, que o Senhor possa nos dar entendimento. O Senhor disse, meu Pai, que nos últimos tempos, Senhor, os jovens terão visão, os velhos, Senhor, sonharão, e a ciência se multiplicaria, Senhor Jesus, também, Senhor, se multiplicaria, Senhor, a ciência de conhecer a Tua Palavra, a ciência, Senhor Jesus, de coisas serem descobertas, coisas serem escritas, coisas, meu Pai, serem, Senhor, entendidas, Pai, porque muitas das vezes a Palavra de Deus, Senhor, se torna difícil de entendimento, mas que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender, Senhor, a real intenção do Senhor, o que o Senhor quer que nós aprendemos, que a Tua presença em nós, a Tua missão em nós, a Tua vontade em nós seja clara e perfeita, que nós possamos saber, Senhor, o cumprimento, a distância, que nós possamos entender, Senhor, porque o Senhor diz, Pai, que aquele que é Teu escolhido, aquele que tem o Senhor Jesus, sabe de todas as coisas, Senhor Jesus, sabe, Senhor, as coisas que o mundo não sabe as coisas que ainda hão de acontecer. Nós entendemos, Pai, porque o Senhor nos dá entendimento. Em nome de Jesus, amém. Nossa, hoje eu orei uma oração longa. Vamos lá. Mateus 21, versículo 21, Mateus 17. Ou melhor, Mateus 16. 16, 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar. Gente, tô com calor, tô na menopausa. Mas é assim, comecei com menopausa cedo. Cedo não, né? Com 45 anos eu comecei. Então vamos lá. Aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos anciões, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus está falando assim para os discípulos: olha, é necessário que eu vá para Jerusalém e sofra nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos anciões, dos religiosos. É necessário. E ressuscite no terceiro dia. E Pedro, tomando, né, ou a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Já imaginou o susto que Pedro levou, né? Mas Jesus estava falando, né? Falando para eles: ó, eu vou morrer, tá? É necessário. E eu vou padecer, entendeu? Eu vou padecer. Jesus falava com tristeza no coração para Pedro ter uma reação de protegê-lo. Jesus falou
com tristeza, porque ele realmente, ele falou, se possível, Deus, passa de mim esse cálice. Porque realmente era difícil para Jesus, ele estava como homem, mas passar por aquilo não era fácil, ser humilhado, ser exposto, não era fácil. Como não é fácil para ninguém, para todos nós não é fácil a gente pagar por um erro que a gente não fez. A gente vai até o fim, até as últimas consequências, para provar a nossa inocência. E aí, Pedro ficou com dó de Jesus. Falou, que é isso? Que Deus tenha misericórdia de você. Você não vai passar por isso. Deus não vai deixar. Aí, Jesus repreendeu ele e falou, para trás de mim, Satanás. Nessa hora, Jesus falou assim, porque ele pensou, Jesus falou assim, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra os principados, não é contra pessoas, mas contra os principados. What? O diabo, ele estava falando ali que no final, né, tudo bem, a intenção de Pedro era ajudar, e Deus permitindo, você não entende das coisas do Espírito, mas entende das coisas dos homens. Por isso que Pedro teve essa reação. Jesus justificou Pedro. Porém, na última frase, o diabo usou a boca de Pedro, dizendo assim, que ele não ia conseguir fazer isso. Que ele não ia fazer essas coisas. Ó, ele, porém, Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum acontecerá. Né? Sendo que Jesus já tinha explicado que isso era necessário acontecer. Então, o Pedro não entendeu direito. Acho que ele tampou o ouvido quando Deus falou que era necessário. Então, assim, então ele falou assim, para trás de mim, Satanás. Porque você entende das coisas desse mundo e não entende das coisas, né? Porque era necessário isso acontecer. Vamos lá. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E a sua vida, Jesus está fazendo uma pergunta. Ou que dará ao homem em troca da sua vida? Na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vir o Filho do Homem no seu reino. Até que veja, né? Até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Jesus estava falando assim, ó. Quem perder a vida por causa de Jesus, porque assim, o propósito de Deus na nossa vida, às vezes não é o nosso sonho. Tem pessoas que são chamadas para pregar, que não era, ele sonhava ser outra coisa, não sonhava ser um pregador, mas Deus chamou ele para pregar. Então, muitas das vezes, ele vai perder a vida dele fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Muitas das vezes o nosso chamado é fazer aquilo que Deus quer e a gente perde a vida da gente fazendo aquilo que a gente foi chamado, que Deus deu para nós fazer. Então Deus está falando que essas pessoas que perdeu a vida fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, elas vão ter galardão. Ó, respondeu, na verdade, deixa eu ver aqui onde que eu estava. Né? Porque
o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então assim, terá galardão aqueles que abandonar aquilo que, na verdade, naturalmente, tanto quem é chamado para o Evangelho, quem deixa a vida para fazer o Evangelho, como os discípulos que largaram tudo para seguir Jesus, nós também largamos tudo para seguir Jesus, porque a gente tem que deixar os maus costumes, a gente tem uma outra postura diante de todo mundo, da vida. Muitas das vezes a gente é taxado como fanático. Ai, você só fala de Jesus. A gente às vezes não entra em qualquer lugar, a gente não cabe em qualquer lugar, a gente não vai em qualquer festa, a gente não entra em qualquer ambiente, a gente não usa qualquer roupa, a gente não come todas as coisas, a gente não bebe certas bebidas. Então nós somos meio que separados, nós somos meio que diferentes, tem ambiente que não nos cabe. Então, às vezes a gente tem um sacrifício por causa de escolher Jesus, de viver a vida de Jesus. Então, assim, nós seremos galardoados, porque nós deixamos a nossa vida, nós perdemos a nossa vida para viver a vida de Jesus. Então, pessoal, ficamos por aqui, porque eu tô, ultimamente, esse ano de 2025, eu tô falante, gente. Tô falando pra caramba. Então, vamos ficar por aqui e até a próxima.